Perder o amor da sua vida em um instante é uma dor que ninguém deveria carregar, mas ser abandonada por aqueles que deveriam te proteger no momento de maior vulnerabilidade é uma cicatriz que nunca fecha. Esta é a história de como o silêncio se tornou minha maior arma e como a justiça, embora tardia, encontrou o caminho de volta para casa. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O cheiro de asfalto molhado e metal queimado é algo que eu nunca vou conseguir apagar da minha memória. Naquela noite de outubro em Curitiba, a chuva caía fina, mas persistente, transformando as ruas em um espelho escuro e traiçoeiro. Leandro estava ao volante, com a mão direita descansando suavemente sobre a minha barriga de 9 meses. Estávamos rindo de alguma bobagem sobre o berço que ele insistia em montar sozinho, mesmo sendo o homem menos habilidoso com ferramentas que eu já conhecera. Foi um segundo, um clarão, o som ensurdecedor de pneus cantando desesperadamente e depois o vazio absoluto. Quando recuperei a consciência, o mundo estava de cabeça para baixo. O silêncio era pior que o barulho do impacto. Eu tentei chamar por ele, mas minha voz era apenas um sussurro sufocado pelo sangue e pela poeira do airbag. Leandro não respondeu. Seus olhos estavam abertos, fixos em algum ponto no horizonte que eu não conseguia ver, mas o brilho neles tinha se apagado para sempre. Naquele exato momento, enquanto a dor da perda rasgava minha alma, senti a primeira contração. Uma pontada aguda, violenta, que parecia querer expulsar a vida de dentro de mim em um ambiente cercado pela morte. Fui resgatada entre ferragens, em meio ao som das sirenes e ao frio cortante da noite paranaense. No hospital, o diagnóstico foi um borrão de termos médicos. Eu tinha escoriações, uma costela trincada e um luto que ameaçava me paralisar, mas minha filha não podia esperar. Às 2 da manhã, na penumbra de uma sala de pré-parto fria e impessoal, eu estava sozinha. A enfermeira, uma mulher de meia idade chamada Neuza, segurava minha mão com uma piedade que me enojava. Eu precisava da minha família. Precisava de Porto Seguro. Com as mãos trêmulas e o coração batendo na garganta, peguei o celular que um paramédico havia recuperado dos destroços. Liguei para minha mãe, Marise. Eu sabia que eles estavam planejando uma viagem, mas o marido da única filha deles acabara de morrer e ela estava entrando em trabalho de parto prematuro. Nada no mundo poderia ser mais importante que isso, certo? Alô? Clarice? A voz da minha mãe soou estranhamente nítida, sem qualquer traço de sono. Ao fundo, eu consegui ouvir o burburinho característico de um lugar movimentado. Mãe, minha voz falhou, um soluço escapando antes que eu pudesse conter. O Leandro. Ele se foi, mãe. Houve um acidente. Eu estou no hospital. A bolsa estourou. Por favor, eu preciso de vocês aqui. Eu não consigo fazer isso sozinha. Houve um breve silêncio do outro lado. Da linha, eu esperava um grito, um choro, a promessa de que estariam lá em 20 minutos. Em vez disso, ouvi um suspiro de impaciência. Clarice, querida, sinto muito pelo Leandro. Realmente uma tragédia, ela disse, e o tom de voz era tão casual quanto se estivesse comentando sobre a previsão do tempo. Mas você precisa ser forte agora. Estamos no aeroporto Afonso Pena. O voo do Caio para Paris sai em menos de 2 horas. Você sabe o quanto ele se dedicou para esse mestrado. Não podemos deixá-lo embarcar sozinho nesse estado de ansiedade. É o futuro do seu irmão que está em jogo. Eu senti o ar fugir dos meus pulmões. Caio, o menino de ouro. Aos 26 anos, ele ainda era tratado como um cristal que não podia ser tocado. Meus pais haviam vendido um terreno para custear essa viagem, ignorando o fato de que Leandro e eu estávamos passando por dificuldades financeiras para montar o enxoval. Mãe, você não entendeu? Eu gritei, sentindo uma contração me dobrar ao meio. O Leandro morreu. Eu estou parindo. Agora. Não grite comigo, Clarice. O hospital está cheio de médicos e enfermeiras. Você está em boas mãos. O Caio precisa de nós agora. Ele está muito nervoso com a imigração e essa mudança. Quando chegarmos no hotel em Paris, eu te ligo para saber o nome da bebê. Tente descansar. A ligação caiu.
O bip curto e repetitivo do celular parecia o som de um martelo pregando o caixão da nossa relação. Olhei para a tela rachada do aparelho e senti uma frieza que não vinha do ar-condicionado do hospital. Era o fim. Não apenas do meu casamento, mas da ilusão de que eu tinha paz. Caio, o irmão que nunca deu um passo sem o dinheiro deles, era a prioridade absoluta, mesmo diante de um cadáver e de um nascimento. As horas seguintes foram um borrão de agonia física e um vazio existencial profundo. Cada vez que a enfermeira Neuza entrava no quarto e via que eu continuava sozinha, ela desviava o olhar, incapaz de esconder a consternação. Eu não chorei mais por eles. Naquela madrugada, enquanto o sol começava a surgir timidamente entre as nuvens carregadas de Curitiba, minha filha nasceu. Uma menina pálida, de olhos atentos, que não emitiu um único choro ao vir ao mundo, como se soubesse que precisávamos de silêncio para sobreviver. Eu a chamei de Marina. Enquanto a segurava contra o peito, sentindo o calor da sua pele contra a minha, tomei uma decisão que moldaria o resto da minha vida. Eu não seria mais a filha compreensiva. Não seria a irmã que emprestava dinheiro e recebia ingratidão em troca. Meus pais tinham escolhido as luzes de Paris e o egoísmo de Caio, em vez do nascimento da própria neta e do velório do meu marido. Quando a assistente social do hospital veio me perguntar sobre os contatos de emergência para os trâmites do funeral de Leandro, eu respondi com uma voz que eu mesma não reconheci. Era firme, gélida, desprovida de qualquer hesitação. Eu não tenho família. Sou apenas eu e ela agora. Bloqueei os números de Marise, Arnaldo e Caio antes mesmo de sair da sala de recuperação. Apaguei todas as fotos. Mudei minhas redes sociais para privado e, na semana seguinte, vendi o pouco que restava no nosso apartamento. Eu tinha o seguro de vida de Leandro, algo que ele insistira em fazer meses antes, como se previsse que sua proteção precisaria ser financeira um dia. Com aquele valor e o ódio que agora corria em minhas veias como combustível, eu desapareci. Mudei-me para uma cidade pequena no interior de Santa Catarina, onde ninguém conhecia. Minha história ou o nome dos meus traidores. Os primeiros anos foram uma batalha constante contra a depressão e a exaustão. Mas cada vez que eu olhava para Marina e via os traços de Leandro em seu sorriso, eu me lembrava do motivo de estar lutando. Eu me tornei uma mulher de negócios implacável, transformando uma pequena confecção em uma marca de design de interiores reconhecida nacionalmente. Eu não queria apenas sobreviver. Eu queria que, se um dia eles ouvissem meu nome, sentissem o peso do que tinham descartado no saguão de um aeroporto. 7 anos se passaram. Marina estava crescendo, uma criança brilhante e corajosa que acreditava que seus avós tinham morrido há muito tempo. Eu tinha paz, tinha sucesso e tinha cercado minha vida com pessoas que realmente me amavam. Até que, em uma tarde de terça-feira, o interfone do meu escritório em Florianópolis tocou. Minha secretária anunciou que um homem chamado Caio estava na recepção, alegando ser meu irmão e dizendo que era uma emergência familiar. O passado, que eu achei ter enterrado sob camadas de concreto e conquistas, estava batendo à minha porta. O nome dele ressoou através do alto-falante do interfone como uma nota dissonante em uma sinfonia que eu havia levado anos para afinar. Caio, o menino de ouro. O motivo pelo qual meus pais deram as costas para um necrotério e uma sala de parto. Senti um calafrio subir pela minha espinha, não de medo, mas de uma indignação gélida que parecia congelar o sangue nas minhas veias. Olhei para a janela do meu escritório, no 15º andar de um edifício empresarial de luxo em Florianópolis. O sol da tarde batia nas águas da Baía Norte, criando um rastro de luz prateada que, normalmente, me trazia paz. Naquele momento, porém, o brilho parecia ofensivo. Mande-o entrar, Heloísa, respondi, minha voz saindo tão estável que até eu me surpreendi. E, por favor, peça para o segurança, o Sr. Valdir, ficar atento no corredor. Não creio que será necessário, mas prefiro a cautela. Ajeitei meu blazer de linho italiano e me sentei atrás da minha mesa de carvalho maciço. Eu queria que ele visse cada detalhe daquele escritório. O cheiro de café expresso de grãos, selecionados que pairava no ar, as obras de arte contemporânea nas paredes, o silêncio caro que só o sucesso absoluto pode comprar.
Eu não era mais aquela garota quebrada, ensopada de chuva e sangue, implorando por migalhas de afeto em uma maca de hospital. A porta se abriu com um clique suave. Caio entrou devagar. Se eu esperava encontrar o jovem vibrante e arrogante que partiu para Paris com os bolsos cheios do dinheiro dos nossos pais, o que vi foi um choque. Ele parecia ter envelhecido 20 anos em 7. O cabelo, antes sempre impecavelmente cortado, estava ralo e desgrenhado. Vestia uma camisa polo desbotada e calças de sarja que pareciam grandes demais para o seu corpo agora magro, quase febril. Seus olhos vagaram pelo escritório, arregalando-se ao notar o luxo do ambiente, antes de finalmente pousarem em mim. Clarice, ele sussurrou, a voz rouca, carregada de uma incredulidade que beirava o cômico. É você mesmo? Meu Deus, eu demorei meses para rastrear essa empresa. Ninguém sabia para onde você tinha ido. Você simplesmente deletou a sua existência. Eu não deletei minha existência, Caio. Falei, cruzando os braços e mantendo o olhar fixo no dele. Eu apenas deletei as partes dela que eram tóxicas e inúteis. O que você quer aqui? Tenho uma reunião com investidores em 20 minutos e meu tempo custa mais do que você pode imaginar. Ele deu um passo à frente, as mãos trêmulas, mas parou quando percebeu a minha frieza. Ele parecia um animal acuado, muito longe do rei da casa, que sempre foi. Os nossos pais, Clarice, eles estão mal, muito mal, ele começou. E eu notei o ensaio de um tom dramático, a mesma manipulação emocional que ele usava desde a infância para conseguir o que queria. Depois que você sumiu, as coisas desandaram. O mestrado em Paris, bem, não foi exatamente como o planejado. O custo de vida era alto demais. Eu me envolvi com as pessoas erradas. Perdi o prazo da tese. Mamãe e papai mandaram cada centavo que tinham para me sustentar lá, acreditando que eu voltaria como um prodígio. Eu dei um sorriso amargo, sentindo o gosto metálico da ironia. Deixe-me adivinhar. Você torrou o dinheiro em festas, viagens pela Europa e roupas de grife, enquanto eles vendiam o que restava para manter a sua ilusão de grandeza. E agora, 7 anos depois, o dinheiro acabou. A realidade bateu e você voltou com o rabo entre as pernas para o Brasil. Acertei? Caio baixou a cabeça, o rosto ficando vermelho de vergonha ou de raiva. Eu não sabia dizer. Papai teve um infarto há 2 anos. Ele não consegue mais trabalhar. Eles tiveram que entregar a casa em Curitiba para pagar dívidas que nós acumulamos. Estão morando em um apartamento de 1 quarto, em um bairro perigoso. Mamãe chora todas as noites, Clarice. Ela se sente culpada pelo que aconteceu naquela noite. Ela diz que o silêncio de Deus é o seu silêncio. Eles querem te pedir perdão. Eles querem conhecer a neta, ouvir o nome da minha filha, mesmo que indiretamente, sendo pronunciado por ele. Foi como um soco no estômago. A audácia de mencionar Marina depois de terem escolhido um voo internacional, em vez do nascimento dela, era quase insuportável. Eles não têm o direito de dizer o nome dela. Minha voz subiu um oitavo, perdendo um pouco da calma polida. Onde eles estavam quando eu saí do hospital com um bebê no colo e as cinzas do meu marido em uma urna? Onde eles estavam quando eu trabalhava 18 horas por dia, costurando até meus dedos? Sangrarem para comprar fraldas? Eles estavam em Paris, Caio. Estavam preocupados com a sua ansiedade com a imigração. Eles escolheram você. E agora que você provou ser um investimento fracassado, eles querem a filha que descartaram como lixo? Não é assim, ele exclamou, tentando se aproximar da mesa. Eles envelheceram, Clarice. Estão doentes. Mamãe desenvolveu uma catarata severa. Ela quase não enxerga mais. Eles só querem ver você uma última vez. Eles precisam de ajuda financeira. Sim, eu não vou mentir, mas o arrependimento é real. Eu me levantei, sentindo o peso do meu poder naquele momento. A humilhação que eles me fizeram passar no pior momento da minha vida estava sendo devolvida agora. Não com violência, mas com a simples exposição da realidade. O arrependimento deles tem o cheiro da conveniência, Caio. Se você tivesse tido sucesso na França e estivesse enviando euros para eles, eu garanto que meu nome nunca seria mencionado naquela mesa de jantar. Você só me procurou porque a fonte secou.
Porque o mito menino de ouro é, na verdade, um homem medíocre que destruiu a vida dos pais e agora não sabe como consertar. Peguei meu celular e mostrei a ele uma foto de Marina. Ela estava em um cavalo durante suas aulas de equitação, sorrindo para a câmera com a mesma luz nos olhos que Leandro tinha. Olhe para ela, ordenei. Caio olhou e vi lágrimas reais brotarem nos olhos dele. Essa é a menina que você e seus pais abandonaram. Ela não precisa de avós que valorizam passagens aéreas mais do que a vida humana. E eu não preciso de pais que me deixaram para morrer em um trabalho de parto traumático. Por favor, Clarice. Ele soluçou, caindo de joelhos no carpete caro do meu escritório. Me dê qualquer coisa. Um emprego. Um empréstimo. Eles não têm o que comer direito. Eu faço qualquer coisa. Eu o observei ali, prostrado. Por um momento, senti uma pontada de pena, mas logo a imagem de Leandro, pálido e sem vida nos destroços do carro, voltou com força total. Lembrei-me da voz fria da minha mãe no telefone. O voo do Caio não pode esperar. Eu vou te dar uma coisa, Caio, falei, pegando meu talão de cheques. Escrevi um valor. Era o suficiente para eles pagarem os aluguéis atrasados e terem comida por 2 meses. Mas nada além disso. Este é o preço do meu silêncio pelos próximos 7 anos. Pegue isso e saia da minha cidade. Não me procure no Instagram. Não tente falar com a Marina na escola. Não mande cartas. Se eu vir o rosto de qualquer um de vocês novamente, eu farei questão de processá-los por assédio e garantir que o pouco que resta da dignidade de vocês seja exposto em cada jornal deste país. Entreguei o papel a ele com a ponta dos dedos, como se estivesse lidando com algo contaminado. Caio pegou o cheque, os dedos trêmulos, raspando nos meus. Ele olhou para o valor, depois para mim, percebendo que aquela não era uma reconciliação, mas um pagamento final de uma dívida que ele nunca conseguiria quitar. Eles vão morrer de tristeza se souberem que você nos odeia tanto, ele disse, o levantando-se com dificuldade. Eles não vão morrer de tristeza, Caio. Eles vão morrer de consequência. Agora, saia. Ele caminhou até a porta, parecendo ainda menor do que quando entrou. Quando ele saiu, eu me sentei novamente e respirei fundo, sentindo o perfume do escritório voltar a dominar o ambiente. Eu achei que me sentiria leve, mas meu coração ainda estava pesado. A vingança estava apenas começando a tomar forma em minha mente. Eu sabia que ele voltaria. Pessoas como o Caio nunca aceitam um não definitivo quando há dinheiro envolvido, e eu estaria pronta para o próximo passo. O silêncio que se seguiu à saída de Caio do meu escritório foi mais pesado do que o barulho de sua súplica. Eu me levantei e caminhei até a parede de vidro, observando o trânsito de Florianópolis fluir lá embaixo. O cheque que eu entregara era uma esmola, um cala-boca para a minha própria consciência, mas eu sabia, no fundo do meu ser, que aquele não seria o fim. Pessoas que abandonam uma filha em uma maca de hospital não mudam por arrependimento. Elas mudam por necessidade. E a necessidade de Caio e dos meus pais agora tinha o tamanho do meu sucesso. Nas semanas seguintes, tentei mergulhar no trabalho, mas a presença de Marina começou a se tornar um espelho doloroso. Em um final de tarde, enquanto eu revisava as plantas de um resort em Governador Celso Ramos, ela se aproximou com um caderno de desenho. Aos 7 anos, Marina tinha a curiosidade afiada e os olhos intensos de Leandro. Mamãe, a professora pediu para fazer a árvore da família, ela disse, apontando para o desenho de um carvalho frondoso com muitos espaços vazios. Eu desenhei você, o papai que está no céu e eu. Mas onde estão os pais do papai e os seus pais? Todo mundo. Na sala tem vovô e vovó. Por que a nossa árvore é tão pequena? Aquelas palavras foram como lâminas. Senti o nó na garganta, o mesmo que tentei desatar durante anos. Eu a puxei para o meu colo, sentindo o cheiro de shampoo de maçã verde do seu cabelo. Como explicar a uma criança de 7 anos que os avós dela preferiram um aeroporto a conhecê-la? Como dizer que, para eles, um mestrado fracassado em Paris valia mais do que o seu primeiro? Choro. Às vezes, as árvores perdem galhos para poderem crescer mais fortes, meu amor. Respondi, com a voz embargada. Nossa família é pequena, mas é cheia de um amor que vale por 10. Mas aquela conversa
acendeu algo em mim. O cheque que dei a Caio não foi suficiente para mantê-los longe. 2 dias depois, recebi um vídeo de um número desconhecido no WhatsApp. Era minha mãe, Marise. Ela estava sentada em um sofá de tecido puído, em uma sala escurecida. Seus olhos estavam nublados pela catarata, e ela tateava o ar como se procurasse algo que nunca mais encontraria. Clarice, minha filha, se é que ainda posso te chamar assim. A voz dela estava fraca, entrecortada por uma tosse seca. O Caio nos contou o quanto você está bonita e poderosa. Eu sonho com você todas as noites. Sonho com o bebê que eu não segurei no colo. Por favor, não nos deixe morrer nesse esquecimento. O erro que cometemos, nós pagamos todos os dias. O Arnaldo quase não fala mais. Ele só olha para a porta esperando você entrar. Venha nos ver. Traga a nossa neta. É o único desejo de uma velha que já não enxerga o mundo. Só a própria culpa. Eu assisti ao vídeo 3 vezes. A raiva lutava com uma pálida e indesejada compaixão. Eu sabia que precisava de um fechamento. Não por eles, mas por mim e por Marina. Eu precisava olhar nos olhos deles e mostrar exatamente o que eles haviam perdido. Decidi que iria a Curitiba, mas eu não iria como a filha pródiga. Eu iria como a prova viva do erro deles. Preparei minha partida com a precisão de uma operação militar. Coloquei meu melhor terno, peguei as chaves do meu SUV blindado e deixei Marina com a babá de extrema confiança, dizendo que teria uma reunião de negócios fora da cidade. O trajeto de Florianópolis a Curitiba, pela BR-101, levou 4 horas. O asfalto parecia me levar de volta para aquela noite de chuva, mas desta vez o sol brilhava forte sobre a serra. Entrar em Curitiba foi como atravessar um portal do tempo. Evitei passar pelo local do acidente, mas o cheiro da cidade, aquela mistura de pinheiros com poluição urbana, trouxe memórias que eu julgava enterradas. O endereço que Caio me dera ficava em um bairro periférico, longe da elegância do batel onde costumávamos viver. Era uma rua sem asfalto definitivo, com casas geminadas e o som constante de cães latindo atrás de portões enferrujados. Estacionei o carro de luxo diante da casa número 42. A presença do veículo ali era quase um insulto àquela vizinhança humilde. O brilho da pintura metálica refletia as fachadas descascadas das casas ao redor. Respirei fundo, sentindo o ar frio de Curitiba a invadir meus pulmões, e desci. O som do salto dos meus sapatos no cimento irregular ecoava como uma contagem regressiva. Bati na porta. Quem abriu foi Caio. Ele parecia ainda pior do que no escritório. Estava com uma camiseta manchada de molho e cheirava a cigarro barato. Seus olhos se arregalaram ao me ver ali, em carne e osso. Clarice, você veio... Eu não achei que você viria. Ele gaguejou, abrindo espaço para eu entrar. O interior da casa era claustrofóbico. O cheiro de mofo e de remédios era onipresente. Na sala minúscula, em uma poltrona que parecia ter sido resgatada do lixo, estava meu pai, Arnaldo. Ele estava magro, a pele pendendo no rosto, as mãos trêmulas repousadas sobre os joelhos. Ao lado dele, minha mãe, com os olhos fixos em um ponto qualquer, guiada apenas pelo som dos meus passos. É ela? Minha mãe perguntou, a voz trêmula. É a... Clarice. Sou eu, respondi, mantendo-me em pé no centro da sala, recusando-me a sentar naquele ambiente que exalava derrota. Minha filha, chegue mais perto. Deixe-me sentir seu rosto, ela pediu, estendendo as mãos secas. Não, eu disse, friamente. Eu não vim para abraços, Marise. Eu vim para que vocês vejam o que o voo para Paris custou. Abri minha bolsa e tirei um tablet de última geração. Liguei a tela e comecei a passar um slide de fotos e vídeos que eu havia preparado. Coloquei o aparelho sobre a mesa de centro, bem diante deles. Caio se aproximou, fascinado pela tecnologia e pelo conteúdo. Esta é a Marina, comecei, enquanto um vídeo dela tocando piano aos 6 anos começava a rodar. O som límpido das notas preencheu aquela sala miserável. Vejam como ela é talentosa. Vejam o sorriso dela. Ela tem os olhos do Leandro, o homem que vocês não tiveram a decência de velar. Passei para a próxima foto. Marina, em seu aniversário de 5 anos, cercada por amigos em uma festa cinematográfica.
Depois, Marina ganhando uma medalha de natação. Marina lendo seu primeiro livro. A cada imagem, eu descrevia os detalhes com uma voz gélida, pontuando cada conquista que eles não presenciaram. Ela nunca perguntou por vocês. Menti, sentindo o prazer amargo da vingança. Para ela, família termina em mim. Vocês trocaram isso por um aeroporto. Trocaram a vida dessa menina pela vaidade de sustentar um filho que não consegue nem manter a própria casa limpa. Meu pai começou a chorar, um choro silencioso, as lágrimas escorrendo pelos sulcos profundos de seu rosto envelhecido. Minha mãe soluçava, cobrindo a boca com as mãos. Nós fomos tolos, Clarice. O brilho do sucesso do Caio nos cegou. Meu pai murmurou, a voz falhando. Nós achamos que você era forte, que daria um jeito, mas ele sempre foi tão frágil. Frágil? Eu ri. Um som desprovido de qualquer humor. Vocês o tornaram um parasita. E, ao fazerem isso, mataram a única pessoa que realmente amava vocês sem pedir nada em troca. Olhem bem para essas fotos. É o mais perto que vocês chegarão da neta de vocês. Eu vim aqui para dizer que o cheque que dei ao Caio foi o último ato de caridade. A partir de hoje, eu não sou mais filha de vocês. Eu sou apenas a mulher que sobreviveu ao abandono de quem deveria ter sido seu porto seguro. Levantei-me, pegando o tablet de volta. Caio tentou segurar meu braço, talvez para pedir mais dinheiro ou um emprego, mas eu o afastei com um olhar tão cortante que ele recuou imediatamente. Clarice, por favor, minha mãe gritou, tentando se levantar, tropeçando nos próprios pés. Não nos deixe assim. Eu estou cega. Eu não tenho ninguém. Você tem o Caio, mãe. Você tem o seu menino de ouro. Aproveite a companhia dele em Paris. Ou melhor, nesse buraco onde vocês se enfiaram. Saí da casa sem olhar para trás. O som dos lamentos deles ficava para trás, conforme eu caminhava para o meu carro. Entrei no SUV, fechei a porta e o silêncio do isolamento acústico me envolveu como um abraço. Eu achei que a história acabaria ali, com aquela humilhação final. Mas enquanto eu manobrava o carro para sair daquela rua estreita, vi Caio pelo retrovisor. Ele não estava chorando. Ele estava no celular, falando freneticamente, e o olhar que ele lançou para o meu carro não era de arrependimento. Era o olhar de um predador que acabara de descobrir onde ficava o estoque de carne. Eu ainda não sabia, mas a verdadeira batalha pela segurança da minha filha e do meu império estava prestes a começar. Caio não queria perdão. Ele queria tudo o que eu tinha. A volta para Florianópolis foi marcada por um silêncio que eu não sentia há muito tempo. No banco de trás, Marina dormia profundamente, alheia ao turbilhão que eu acabara de enfrentar em Curitiba. O sol se punha no horizonte, pintando o céu da BR-101 com tons de violeta e laranja, mas meus pensamentos estavam presos naquela sala, escura e mofada, no olhar de rapina que Caio me lançou antes de eu partir. Eu o conhecia. O menino de ouro nunca aceitaria uma derrota tão humilhante sem tentar dar o troco. Ele era como um parasita que, ao perder seu hospedeiro original, a conta bancária dos nossos pais, procurava desesperadamente por uma nova fonte de sustento. E eu, com minha empresa de design de interiores e minha vida estável, era o alvo perfeito. Não demorou muito para que o primeiro golpe viesse. Cerca de 10 dias após minha visita, recebi uma notificação judicial em meu escritório. Meu coração disparou ao ler o cabeçalho. Ação de alimentos. Meus pais, representados por um advogado de porta de cadeia, que Caio certamente encontrara em algum boteco, estavam me processando. Eles exigiam uma pensão mensal altíssima, alegando abandono material e afetivo, aproveitando-se da legislação brasileira que obriga filhos a sustentarem pais idosos e enfermos. Mas o que mais me doeu não foi a tentativa de extorsão financeira. Foi a ameaça velada que veio anexada ao processo. Um pedido de regulamentação de visitas para a neta, Marina. Senti um gosto amargo de bile na garganta. A audácia de Caio não tinha limites. Ele estava usando a cegueira da nossa mãe e a fragilidade do nosso pai como escudos humanos para tentar morder uma fatia do meu patrimônio. Naquela tarde, o céu de Florianópolis estava cinzento,
e o vento sul soprava forte, fazendo as vidraças do meu escritório tremerem. Eu me senti novamente aquela garota indefesa no hospital, mas logo a imagem de Leandro sorrindo para Marina em uma foto sobre minha mesa me trouxe de volta à realidade. Eu não era mais uma vítima. Eu era uma leoa protegendo sua cria. Chamei meu advogado de confiança, Dr. Henrique, um homem implacável que conhecia todos os meandros do direito de família. Sentamos em sua sala, cercados por prateleiras pesadas de livros de couro e o aroma de café recém-passado. Expliquei toda a história, desde o acidente até a visita em Curitiba. Henrique ouvia tudo em silêncio, apenas girando uma caneta tinteiro entre os dedos. Clarice, a lei é clara sobre o dever de sustento, mas ela também prevê exceções, disse ele, com uma voz calma que me tranquilizou. Existe o conceito de indignidade. Se provarmos que eles te abandonaram em um momento de extrema necessidade, como um parto traumático e a morte de um cônjuge, podemos anular o dever de prestar alimentos, mas precisamos de provas. Precisamos de testemunhas daquela noite no hospital em Curitiba. Passei as semanas seguintes em uma busca frenética pelo passado. Localizei a enfermeira Neuza, que agora estava aposentada e morava em uma chácara no interior do Paraná. Quando liguei para ela, sua voz tremeu ao lembrar daquela madrugada. Eu nunca esqueci de você, Clarice. Foi o parto mais triste que eu presenciei em 30 anos de profissão. Eu me lembro de você implorando ao telefone e de como ficou sozinha quando desligou. Ela aceitou depor por vídeo. Além disso, recuperei os registros de chamadas do meu antigo celular e as postagens de Beatriz e as redes sociais de Caio, que na época exibia fotos de jantares caros em Paris, enquanto eu lutava para pagar o funeral de Leandro. A audiência foi marcada para um mês depois, em um fórum em Florianópolis, já que eu era a ré e tinha a guarda da menor. O dia estava abafado. O ar-condicionado do tribunal mal dava conta do calor úmido da ilha. Quando entrei na sala, vi Caio sentado entre nossos pais. Ele vestia um terno barato, tentando parecer um filho zeloso, mas seus olhos não paravam de percorrer a sala, avaliando o custo das minhas roupas e joias. Minha mãe, Marise, usava óculos escuros e mantinha uma expressão de sofrimento ensaiado. Meu pai, Arnaldo, parecia apenas confuso, um homem que já não sabia mais em que mentira acreditar. A juíza, uma mulher de olhar severo chamada Keitra Beatriz, começou a sessão. O advogado de Caio fez um discurso inflamado sobre a filha ingrata que nada na opulência enquanto os pais passam fome. Ele mostrou fotos da casa humilde em Curitiba e tentou pintar um quadro de desamparo total. Quando chegou a minha vez, levantei-me com a coluna ereta. Eu não olhei para os meus pais. Olhei diretamente para a juíza. Excelência, eu não nego que eles estão em uma situação difícil. Comecei, minha voz ecoando na sala silenciosa. Mas essa situação não foi causada pela minha ausência, e sim pelas escolhas deles. Eles investiram cada centavo que tinham em um filho que nunca trabalhou, enquanto me deixaram sangrando e em trabalho de parto em um hospital público. Eu não sou uma filha ingrata, eu sou uma sobrevivente do abandono deles. Henrique então apresentou as provas. O depoimento gravado de Neuza foi devastador. A enfermeira descreveu com detalhes cruéis o desespero de uma mulher grávida que acabara de perder o marido e que foi rejeitada pelos próprios pais por causa de uma viagem de lazer. Em seguida, Henrique apresentou o levantamento financeiro que fizemos sobre Caio. Descobrimos que ele não havia apenas fracassado no mestrado. Ele fora expulso por fraude acadêmica e passara o restante do tempo gastando o dinheiro dos pais em cassinos clandestinos na periferia de Paris. O silêncio que se seguiu à apresentação das provas foi absoluto. Caio tentou balbuciar uma defesa, mas a juíza o calou com um gesto seco. Ela olhou para os meus pais com uma mistura de pena e reprovação. O dever de solidariedade familiar nasce do afeto e do cuidado mútuo, sentenciou a doutora Beatriz, alguns dias depois, em uma decisão escrita que Henrique me leu por telefone. Não se pode exigir amparo de quem foi desamparado no momento de maior dor. O tribunal reconhece a indignidade dos genitores e julga improcedente o pedido de alimentos. Quanto à convivência com a neta, esta é negada sumariamente,
visto que não há vínculo afetivo prévio e a presença dos avós e do tio representa um risco ao bem-estar emocional da criança. A vitória foi completa, mas eu não senti alegria. Senti um alívio profundo, como se um peso de toneladas tivesse sido retirado dos meus ombros. No entanto, eu sabia que meus pais ainda eram idosos e doentes. Eu não era como eles. Minha vingança não era vê-los morrer de fome, mas mostrar que eu era um ser humano superior. Pedi ao Dr. Henrique que redigisse um acordo extrajudicial. Eu não pagaria a pensão que eles pediram, nem permitiria que chegassem perto de Marina. Mas eu compraria um pequeno apartamento em nome de uma fundação, onde eles poderiam morar de graça até o fim da vida. E pagaria um plano de saúde básico para ambos. A condição era uma só. Caio não poderia morar lá. Ele teria que seguir seu próprio caminho, longe do meu dinheiro e da proteção dos pais que ele destruiu. Se ele fosse visto na propriedade, o benefício seria cortado imediatamente. No dia em que o acordo foi assinado, fui ao fórum apenas para as assinaturas finais. Caio estava no corredor, furioso. Ele tentou avançar em minha direção, mas foi contido pelos seguranças. Você acha que venceu? Clarice! Ele gritou, seu rosto vermelho de ódio. Você vai ficar sozinha com esse seu dinheiro e essa sua soberba. Eu não estou sozinha, Caio, respondi, parando diante dele. Eu tenho a Marina, tenho a memória do Leandro e tenho a consciência limpa de quem nunca abandonou ninguém. Você tem apenas a sua mediocridade. Aproveite-a. Virei as costas e caminhei em direção à saída. O sol brilhava intensamente sobre a ponte Hercílio. Luzon e o ar do mar traziam um frescor de renovação. Quando cheguei em casa, Marina correu para me abraçar. Ela segurava um desenho novo. Era uma árvore, mas desta vez as raízes eram profundas e fortes. E no topo estávamos apenas nós duas, cercadas por flores coloridas. Olha, mamãe, a nossa árvore cresceu, ela exclamou, com aquele sorriso que iluminava todo o meu mundo. Acariciei seu rosto, sentindo que o ciclo de dor finalmente havia se fechado. Leandro estaria orgulhoso. Eu não apenas sobrevivi àquela noite de chuva em Curitiba, eu construí um império de amor sobre as cinzas do que me destruiu. A vingança não foi o dinheiro ou a humilhação deles, mas a certeza de que Marina nunca saberia o que é o abandono. Eu era o porto seguro que meus pais nunca souberam ser. E, finalmente, eu estava em paz.